gente teve um baita final de semana, muito especial aqui, apesar de tudo que está acontecendo no nosso país. O pessoal pode se encontrar aqui, os adolescentes, os líderes. Foi um tempo muito especial para a gente. E o nosso tema era exatamente esse, Stories. Qual é a sua? Acreditem, hoje em dia existe uma coisa chamada Instagram. E com isso, é muito comum a cada dia as pessoas mostrarem o que está acontecendo. Tem gente que coloca coisas muito relevantes, coisas incríveis que aconteceram no seu dia, quando passa por um artista ou quando algo inacreditável acontece. E tem outros que tiram foto e ficam filmando quando fazem um omelete, quando acordam de manhã, quando vão escovar os dentes, cada momento do seu dia, porque é muito importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. Quer saber o que está acontecendo na vida dos jovens e adolescentes? Tem uma conta no Instagram e começa a ver os stories ali deles, você vai saber tudo o que está acontecendo, certo? Onde estão e tudo mais. Mas pensando nisso, a nossa ideia não é falar de Instagram nesse final de semana, mas foi principalmente falar sobre a ideia dos stories, as histórias, coisas que a gente vive com Deus, as coisas que nós passamos com Ele e o quanto a gente pode compartilhar o que Ele já tem vivido, tem mostrado na nossa vida. E pensando nisso, eu gosto muito do exemplo de álbum de fotos. A gente começou com os adolescentes falando na sexta-feira sobre isso. Provavelmente você tem álbum de fotos na sua casa. Hoje em dia está tudo no computador, já está tudo armazenado na nuvem, em outro lugar. Mas é muito comum a gente ter em casa álbum de fotos. Aqueles álbuns em que todo adolescente e jovem tem o pavor quando os pais mostram, porque o pai vai mostrando, a mãe vai mostrando, esse é o primeiro banho, olha que alegria, esse aqui ele estava fazendo cocô na rua, olha que legal. Essas coisas que são o mico da gente, os pais adoram mostrar, porque faz parte da família. Álbum de fotos mostram momentos especiais da nossa vida também. E de certa forma, Deus conhece o álbum de fotos da nossa vida inteiro. Ele sabe todos os dias, tudo que aconteceu, acontece e ainda vai acontecer. E sabendo disso, eu percebo quanto vários momentos da nossa vida, parece que Ele não estava com a gente naquela foto, naquela imagem, naquele período. Parece que Ele estava tão distante e a gente vê algumas vezes com lembrança triste do nosso passado, de puxa, foi tão difícil ali. E o que eu quero te convidar a ver comigo hoje é um pouco sobre o quanto Deus se apresenta muitas vezes em nosso meio, mesmo em momentos onde a gente não percebe Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de cada detalhe. Ele preparou esse álbum de fotos lindo, incrível de cada um, e Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Por isso, eu queria te convidar a ver neste domingo, junto comigo, um dos meus trechos favoritos da Bíblia, Lucas capítulo 24. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir já em Lucas capítulo 24. E o tema do que a gente vai conversar nessa manhã é desesperança. E perceba que o ele está um pouco apagado, ele está marcado ali porque em meio à desesperança, a nossa esperança está em algo muito maior, em um Deus muito maior, muito mais poderoso. A gente tem vivido momentos assim de Brasil, tem vivido momentos assim talvez na família, você talvez tenha esteja vivendo um momento pessoal na sua vida de desesperança. E por isso, eu queria convidar você a ver junto comigo em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Antes da gente ler, eu queria passar um rápido contexto do que estava acontecendo naquela época. Jesus, o grande mestre, estava ensinando a todos, e em vários momentos da vida de Jesus, eram vários milagres, coisas incríveis que estavam acontecendo ao redor. E no meio de tudo isso, vários discípulos iam se aproximando. E quanto mais coisas incríveis, mais milagres Jesus fazia, mais pessoas se aproximavam. Multidões seguiam Ele. E até alimentar essas multidões com poucos pães e poucos peixes Ele conseguia fazer. Mas chegaram outros momentos onde as mensagens de Jesus eram firmes, eram importantes. E alguns discípulos foram se afastando.
Até que no final de sua vida, onde Jesus chega na cruz e ele dá a sua vida por amor a todos, não existia mais ninguém próximo, ninguém o seguindo de fato, ninguém tão próximo que pudesse partilhar disso com Jesus. Todos os discípulos se dispersam naquele momento, e eu consigo pensar como um momento de grande desesperança ao que eles estavam vivendo. E aí a gente chega nesse texto aqui, 3 dias depois da morte de Jesus. O que aconteceu neste dia foi que algumas mulheres chegaram até o túmulo, viram que ele estava aberto e Jesus, o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas falaram para Pedro, um dos discípulos, ele foi lá também, foi conferir, não tinha mais nada, eles estavam apavorados. As mulheres relataram de que anjos falaram para elas que Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém acreditou no meio disso. E então, a gente começa o nosso dia a caminho de Emaús. Olha comigo o versículo 13 até o versículo 17. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. 2 discípulos, os quais a gente não conhece muito bem, esse é praticamente o único relato na Bíblia que fala deles. Desconhecidos, mas importantes nessa história. Eles estavam caminhando em direção a Emaús. E nesse caminho, o que eles percebem é que alguém se aproxima. Era o próprio Jesus, ressurreto, mas eles não reconheciam ainda. O que eles podiam demonstrar era tristeza. Era isso que estava no coração deles. Homens desolados, sem esperança, lembrando tudo o que tinha acontecido. Afinal, as evidências atuais, elas apontavam uma grande crise. Pensa que todos os discípulos de Jesus naquela época, eles estavam esperando o Messias, o prometido, e a esperança deles estava completa em volta de Jesus. O que eles esperavam é que Jesus ia tomar a conta da política e ia entrar lá no governo e ia resolver tudo da forma mais clara possível, então eles iam poder viver paz e alegria. E eles estavam esperando isso, ansiando isso, então o que acontece é que Jesus morre. E a esperança deles acaba. E esses 2 homens vão caminhando triste, talvez em direção à casa, em direção a outro povoado, sem esperança nenhuma. Porque todas as evidências de que Jesus era o grande Messias, ele ia resolver tudo, naquele momento tinha acabado. Eles estavam tristes. Jesus não chamou atenção pela aparência ou a glória quando ele chegou para eles. Eles nem o reconheceram. Mas a sua presença fez toda a diferença nos pequenos detalhes. Às vezes a gente não percebe Deus em algumas fotografias da nossa vida, em alguns momentos. Mas quando a gente começa a ver alguns detalhes ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor que têm nos demonstrado amor, a igreja, o grupo pequeno, os nossos familiares, o nosso sustento a cada dia que não tem faltado, detalhes aonde a gente vai percebendo o cuidado de Deus e o amor dele ao nosso lado. Pensando nisso, a minha pergunta para vocês é: nós temos nos lembrado de que Jesus está sempre ao nosso lado, de que à medida que a gente entrega a nossa vida para Ele, começa uma nova aventura, onde Ele vai nos colocar em todas as aventuras que a gente permitir que Ele nos coloque. E pensando nisso, eu queria compartilhar um pouco de alguns momentos da minha história. A gente compartilhou várias histórias, vários testemunhos durante esse final de semana. E foi muito especial a gente ouvir a história de alguns dos líderes, a história de alguns adolescentes. O que eu percebo é algo muito recente na minha vida. Esse é o 4º ano onde eu tenho tido o privilégio de trabalhar aqui na igreja, onde Deus me chamou para servir. É a mesma igreja onde desde criança eu participo. E isso para mim muitas vezes é um desafio,
O que eu percebi é que, ao longo de alguns anos, desses anos, e principalmente no começo desse ano, eu estava vivendo um desgaste no meu coração. É como se fosse um esgotamento, algo profundo no meu coração em que eu estava cansado. Eu não estava vendo muito mais Deus fazer algumas coisas. Eu estava desanimado porque cada vez menos estava a participação dos adolescentes, dos jovens, das crianças, dos pré-adolescentes. E quando a gente tenta medir, às vezes, o sucesso, que não é medido por isso, mas o nosso coração, às vezes eu vi o quanto talvez eu não estou ajudando tanto, talvez eu não estou tão envolvido, talvez eu preciso fazer algo diferente. E vários momentos nesse tempo, eu lembro de orar com Deus, dizendo: Deus, eu não sei se eu sou o cara para isso. Não acho que eu sou habilidoso, não acho que eu tenho as palavras certas, não acho que eu sei aconselhar da melhor forma possível. Senhor, se o Senhor quiser colocar outra pessoa, manda ver. O Senhor é Deus e eu estou confiando em Ti. O que eu percebi nesse tempo foi algo mais profundo ainda, que eu parei de sonhar. Em toda a minha vida, todos os momentos onde eu fui caminhando, eu fui percebendo que eu sempre tinha algo que eu queria alcançar, ou algo que eu percebia que Deus estava me colocando à frente. Puxa, isso é um desafio legal, eu quero caminhar nisso. O que eu percebi é que eu cheguei num momento onde eu não tinha mais sonhos, não tinha mais expectativas, eu não tinha mais um projeto para algo que eu podia fazer. E foi muito profundo pensar, nessas 2 últimas semanas, o quanto Deus, nesses principais momentos onde eu achava que Ele não estava aparecendo, Ele estava no meio da fotografia, pronto para me abraçar e caminhar comigo em cada detalhe. E o que eu percebo hoje, pensando nesse momento que passou, é o quanto Deus tem me dado a alegria de poder de novo caminhar com Ele, de que as minhas lutas e os meus pecados eu posso confessar para Ele, eu posso abrir isso, eu posso leve caminhar de novo com Ele, e de que Ele me permite sonhar, projetar, mas principalmente pensar o que Ele quer para a minha vida, não só o que eu quero e não o que eu anseio, os projetos dEle, os sonhos dEle para mim, mas também para a igreja. E isso tem me animado, isso tem me alegrado, tem colocado no meu coração a alegria que estava faltando há tanto tempo. Talvez você está enfrentando um momento bem parecido com esse. Um momento onde você também está cansado, desgastado por todas as coisas que aconteceram, como esses discípulos também. Eu quero te convidar nessa manhã a refletir um pouco na fotografia atual da sua vida. Onde é que Jesus está? Continuando então o texto, a gente chega do versículo 18 até o versículo 24. E ele diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Chegando até aqui, é engraçado que eles estão falando para o próprio Jesus, que o Jesus tinha morrido e que eles não tinham mais esperança. Um deles, chamado Cleopas, vai falando sobre tudo isso. Cleopas e o seu amigo, provavelmente eles estavam indignados, como eu falei antes, com a tranquilidade desse desconhecido que chegou, abordou eles e falou: como é que você não sabe o que está acontecendo aqui no meio? Todo mundo, toda a região sabe o que está acontecendo e só você não sabe. E eles começam a contar para Jesus a própria história. Provavelmente Jesus queria ouvir o que eles tinham entendido no coração deles, como é que eles estavam, qual a esperança ou desesperança que eles estavam sentindo. Da mesma forma que um pai ou um professor
às vezes escuta o filho ou um aluno para ver o que ele aprendeu. E é engraçado ver esses momentos onde o pai se ajoelha e ele pergunta para o filho: o que é esse desenho tão bonito que você desenhou? Várias vezes porque o pai não entendeu também e aí precisa de uma tradução. E o filho explica e fala: porque eu usei as cores aqui, papai, foi tão legal, não sei o que, não sei o que. E essa parte é importante, porque é onde o pai está escutando do filho isso e está percebendo o quanto o filho está reconhecendo as cores, está reconhecendo o aprendizado e o quanto isso é especial. Jesus estava ouvindo desses discípulos, sem esperança. A própria esperança estava à frente deles, mas eles não reconheciam ainda. E pensando nisso, a resposta deles foi que eles consideravam Jesus um profeta usado por Deus, mas que ele tinha sido morto. É como se o Salvador tivesse sido pego de surpresa e, puxa, acabou tudo. Vamos para outro plano, não tem mais plano, Jesus morreu. Ninguém estava acreditando que Jesus estava vivo novamente. Apenas estavam ouvindo sobre algo que aconteceu no sepulcro, mas não sabiam o que era. A gente está vivendo um momento no país onde cada vez que a gente liga a TV a gente se assusta, acessa a internet, site de G1, de Zero Hora, a qualquer um site de notícias, a gente se preocupa mais ainda, porque a gasolina faltando, é o gás faltando, são protestos em todo o Brasil, são aviões parados, tantas coisas que mudaram a nossa semana. E talvez a maior resposta que a gente tem num dia assim é que esperança que eu tenho em meio a uma crise, em meio a esse caos que está, em meio a tudo que está acontecendo. Deixa eu dizer um testemunho que a gente passou nesse final de semana aqui para vocês. A gente tinha marcado o Acampa Dentro, obviamente, muito antes de saber de qualquer uma dessas coisas. E quando a gente marcou o Acampa Dentro, foi bem difícil de fazer as inscrições, porque, como todo mundo sabe muito bem, nem sempre a gente faz as coisas com antecedência, ou seja, deixa para a última hora, vamos escrever um dia, no dia eu chego lá com o meu travesseiro e vai dar tudo certo. Até o começo dessa semana tinha 10 pessoas inscritas, 10 adolescentes, então a gente estava preocupado em como é que a gente vai fazer um Acampa Dentro, onde tem mais líder que vai participar do que os adolescentes. E aos poucos a gente foi colocando cada um dos nomes dos adolescentes, orando por cada um deles e conversando com cada um deles pessoalmente, perguntando o que a gente podia ajudar para que eles pudessem participar junto com a gente. Na metade da semana tinha um pouquinho mais de gente, e aí a metade da semana, como vocês sabem, foi a fatídica quarta-feira, onde era a correria para conseguir gasolina de todos os lados. E a gente conversou bastante sobre isso. A gente vai continuar o evento ou não? Mesmo sendo aqui na igreja, como é que as pessoas vão chegar, como é que elas vão sair, como vai acontecer tudo isso? E no meio disso, eu estava conversando com o Roger também sobre o retiro de casais e como é que eles vão fazer também, indo para Flores da Cunha e voltando depois, se vai ter a garantia da gasolina ou não. E o que a gente colocou em oração, e o retiro dos casais aconteceu também pela fé, mas a principal coisa que eu coloquei em oração é: Deus, nos dá segurança no meio disso. E foi muito especial, porque a gente não teve nenhuma resposta contrária dos pais de adolescentes, nenhuma informação assim dizendo: a gente não tem como fazer, isso é perigoso, vai ser muito ruim. Falando: gente, quantos bolos eu posso levar? Que hora que tem que levar aí os adolescentes? Tem problema? Tranquilo? Então vamos lá. Isso me empolgou demais. Saber que a gente está junto como igreja, participando, mesmo quando as coisas estão um pouco mais difíceis. Acreditem, veio mais adolescentes por causa dessa crise do que viriam se essa crise não tivesse. Tinham viagens marcadas de alguns, campeonatos, outras coisas acontecendo, e eles acabaram estando junto com a gente. E quanto isso é legal, é especial para a gente. A gente teve um grande final de semana aqui, onde foi um tempo muito especial, não faltou comida, não faltou nada. E Deus foi cuidando de cada detalhe. E o que eu percebo nisso é que mesmo em tempos de crise, Deus está do nosso lado. E principalmente nesses momentos de crise, de desesperança, é onde Ele quer se mostrar de uma forma mais clara ainda ao nosso redor, de uma forma mais evidente ainda em nosso meio. Talvez Ele está querendo explicar e ensinar coisas profundas para o nosso coração. Talvez Ele está querendo mudar ao nosso redor
através dessas crises. A desesperança não tem lugar quando a gente conhece um Deus tão grande e um Jesus que mudou e transformou a nossa vida. A gente continua o texto então, a partir do versículo 25 até o 29, que diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus até então, ele estava perguntando, e nesse momento ele começa a conversar. E o que ele dá ali, eu fico pensando como foi a maior aula de todos os tempos que qualquer professor de seminário, qualquer pastor poderia ter dado. Ele falou sobre si mesmo, desde Moisés, aonde ele estava, na fotografia e no álbum de fotos da Bíblia, em cada detalhe. Se a gente pudesse pegar o livro da Bíblia, a Bíblia, e colocar como se fosse um álbum de fotos, isso que Jesus fez, mostrando aonde ele estava, em cada detalhe, aonde a esperança nele estava, em cada detalhe, e como ele estava ali também, no meio deles. Como a esperança não tinha morrido, ela continuava ali. E pensando nisso, os dois tinham um entendimento um pouco errado, e talvez um pouco não tão claro sobre o que a Bíblia estava falando, sobre o que o Antigo Testamento falava, sobre os manuscritos que eles tinham até ali. Mas a grande verdade da Bíblia, a grande verdade da Palavra de Deus, mudou o coração deles. O momento do término dessa viagem chegou onde estava anoitecendo. Eles estavam chegando já no destino. E eles chegando ali, a iniciativa foi deles de dizer: a gente não te conhece tão bem, e você sabe também como é estranho a gente convidar a gente que a gente não conhece, estranhos para jantar junto com a gente, para conversar muito mais com a gente, a menos que a gente tenha muita confiança e segurança. Eles conheceram aquele homem que eles não sabiam quem era naquele dia, e depois de conversarem sobre tudo isso, eles falam: por acaso não quer ficar um pouco mais com a gente? Não quer continuar a conversar com a gente? A gente vai ter um jantar especial e você é o nosso convidado. Jesus, ele espera a nossa iniciativa a cada dia para buscar a sua palavra, o tempo com ele. A sua palavra é onde a gente pode perceber as coisas que Deus há tanto tempo falou e hoje ainda fala ao nosso coração. É através da oração onde a gente pode falar com ele os anseios, os desejos, as coisas que estão passando dentro de nós. Pensando nisso, eu fico pensando no versículo de Apocalipse 3:20. Se você tem sua Bíblia aí também, pode abrir junto comigo. E esse texto fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É tão especial esse texto porque ele vai falando, é uma carta à igreja de Laodiceia, quanto eles precisavam tanto a crescer. E aí o texto vai falando sobre arrependimento. E o que fala é: eis que estou à porta. Jesus vai falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou poder cear com ele e aproveitar isso. Eu creio que o texto vai falando sobre alguém que está conhecendo Jesus, e nesse processo de conversão e de entender quem ele é, de fato, está abrindo a porta do seu coração para que Jesus possa tomar conta de tudo. Mas eu percebo várias vezes como na nossa vida também, a gente se afasta, a gente deixa de viver perto dele. Nós conhecemos ele, nós temos ele no nosso coração, mas ele não está tão evidente porque a gente não tem deixado. E eu fico pensando nesse exemplo de refeição. Um dos momentos mais simples da nossa vida é a refeição, porque a gente faz isso todo dia. E é o ponto comum maior possível, porque todo mundo vai comer naquele dia, e quando a gente come junto, é onde a gente está em família.
As refeições que a gente tem é onde nós somos nós mesmos. É onde a gente vai conversar com a nossa família. É onde o filho emburrado vai ficar olhando brabo para o pai porque ele não deixou fazer alguma coisa. É onde o pai está cansado também, louco para ver o Jornal Nacional, mas ele está ali com a família porque é um tempo importante. É onde a mãe ralou o dia inteiro no trabalho ou organizando a casa e está ali. E nesse ambiente sincero de família, nessa ceia, nessa refeição, é onde a gente tem encontros especiais. É como se Cristo chamasse a cada dia a gente a um grande banquete. Eu percebo que na minha vida, várias vezes eu pego só um pãozinho, dou uma beliscadinha e falo, beleza, Jesus, amanhã a gente se vê, porque eu tenho muita coisa nesse dia. E o quanto a gente perde no meio disso, o relacionamento com Ele. Iniciativa nossa, em momentos de crise, de desesperança, para ter um relacionamento com Ele profundo. E por fim, a gente chega nos versículos 30 até o 34, os últimos versículos dessa história, que dizem assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Os homens só reconheceram Cristo depois de o terem aceito para passar a noite com eles. Depois deles terem a iniciativa de convidar Jesus para poder participar junto com eles. Apenas no fim, todo aquele dia fez sentido. No fim de tudo que eles tinham passado, aquela fotografia estava completa. Eles estavam vendo exatamente onde estava Jesus, do lado deles, o tempo todo. E a grande verdade é que a primeira coisa que eles foram fazer, porque eles não conseguiam se conter, eles caminharam 11 quilômetros até Emaús. E lá, depois da refeição, com a barriga cheia, eles decidiram, depois de ver Jesus, voltar até Jerusalém, todo o caminho de volta, porque eles precisavam falar para os discípulos que Jesus, ele estava vivo e que a esperança não tinha morrido, e que eles podiam crer de novo. O testemunho é algo incrível. Isso a gente falou muito no nosso final de semana aqui com os adolescentes. E o quanto as histórias que a gente vive com Deus, no álbum de fotos da nossa vida, nas fotografias que a gente percebe onde Deus está cuidando em cada detalhe, mesmo em meio às nossas crises. Esses momentos são para compartilhar. E eles são especiais porque reanimam outras pessoas, dão esperança para quem já está desesperançoso. E o quanto é tão especial ver esses dois homens desconhecidos, mas que na palavra de Deus foram marcantes, porque eles tiveram um encontro exclusivo com o próprio Jesus, por um longo tempo, uma aula especial com o próprio Jesus. Pensando nisso, eu não sei se tem sido natural para ti compartilhar, testemunhar o que você tem vivido com Jesus, o que você tem visto que Ele tem feito na tua vida, mas a grande verdade é que isso traz esperança para os outros também, como as histórias dos outros trazem esperança para a gente. É isso que a gente faz no meio de um grupo pequeno, é isso que a gente faz aqui no encontro da igreja, no nosso bate-papo, nas nossas reuniões, nos nossos almoços, jantares e cafés da manhã também. Essa foi a história de Cleopas e seu amigo. Algumas pessoas acreditam que um desses discípulos poderia ser o próprio Lucas, que escreveu esse livro. Mas, mesmo a gente não tendo certeza disso, é tão especial ver o quanto esses homens tiveram um dia mudado. Porque eles viram o Jesus, a esperança, que estava ali o tempo inteiro, mas dessa forma, nesse dia tão visível para eles. Essa foi a história desses dois homens. E a minha pergunta é: qual é a sua? Talvez não é o momento mais esperançoso da sua vida, mas pensando em tudo isso que a gente conversou, que a nossa alegria de hoje
possa estar no Cristo, que está ao nosso lado a cada dia.